Ok, pessoal, vamos mais uma videoaula. Essa videoaula de hoje é sobre MySQL e vamos resolver alguns exercícios que foram propostos em sala de aula, tá? Ao total de 30 questões, então nós vamos estar resolvendo questão por questão em cada videoaula. Bom, o enunciado diz: escreva as instruções em SQL para a criação dos seguintes esquemas de banco de dados, certo? Então uma tabela vai ter o nome cidade, onde vai conter os campos ID cidade do tipo inteiro, nome da cidade do tipo string e o F do tipo string. Departamento vai ter um campo chamado ID departamento do tipo inteiro, nome do departamento do tipo string. Vai ter uma tabela também funcionário com o campo ID funcionário do tipo inteiro, nome do funcionário do tipo string, endereço do tipo string, bairro do tipo string, ID, cidade do tipo inteiro, obviamente vai ser fazer uma referência da tabela cidade, né? Salário do tipo real, sexo do tipo string e data, nascimento do tipo date. Ok? Como foi mencionado antes, o ID cidade em funcionário vai referenciar o cidade ID cidade. Então vamos lá, primeiro passo, nós temos que trabalhar da seguinte forma: nós vamos abrir o nosso MySQL. Eu utilizo o console, tá? Então ele vai te dar uma tela pretazinha assim. Você vai colocar a tua senha quando você instalou o seu MySQL e ele vai disponibilizar já o prompt para você trabalhar. Bom, o que a gente tem que saber é o seguinte: que quando você vai criar umas tabelas, antes você tem que criar a sua base de dados, que vai comportar essas tabelas. E aqui não foi mencionado isso. Então nós temos que primeiro criar a nossa base de dados. Primeiro vamos fazer o seguinte: vamos usar um comando chamado show databases, e ele vai exibir as bases de dados que existem no nosso computador aqui, né? Então nesse caso, essas tabelas Information Schema e MySQL já vem configurado no próprio MySQL. Então eu vou criar primeiro a minha database. Então o comando é create, né, para criar database, e o nome do banco de dados. Eu vou botar banco de dados. Banco de dados. Ok? Sempre com ponto e vírgula no final. Vamos ver a sintaxe? Create, cria. Database, eu estou especificando o tipo da minha criação. Database, base de dados. Depois vem o nome do banco de dados. No caso, eu quero banco de dados. Se eu fosse criar uma tabela, era create. Aqui viria table. E como o enunciado diz cidade, eu colocaria a cidade aqui, como nós vamos ver a seguir. Então, vamos criar a primeira base de dados. Ok, foi criado. Vamos ver se realmente foi criado. Show databases. Ok, nossa base de dados, banco de dados já foi criado, está aqui presente. Bom, antes de criar essas tabelas, cidade, departamento e funcionário, eu tenho que abrir a base de dados, para quando eu for dar o comando de criar, ele saber que é dentro dessa base de dados. Então vamos lá. O comando de abrir a tabela, a base de dados, perdão, é use, e o nome da tabela, perdão, da base de dados, banco de dados. Ok. Change dentro de database, significa que já está aberto o banco de dados. Agora sim eu vou dar o nome create table e o nome da tabela que eu quero criar, cidade. Ok? A sintaxe é assim. Observe que eu abri um parêntese logo em seguida. Isso significa que todos os campos e definições dos meus tipos de campos que eu vou colocar tem que estar dentro desse parêntese, tá? Então vamos lá. O primeiro campo é ID cidade, certo? Bom, sempre seguido de espaço. Essa é a sintaxe. Depois que eu coloco o nome do campo do campo da tabela, eu vou colocar o tipo da informação. Integer, né? Integer. Depois eu vou definir, já que ele é um ID, eu vou querer que ele não seja nulo, né? Not null. E vou querer que ele seja auto-incrementável. Auto-incremente. Ou seja, ele vai receber valores automaticamente. Acabei, sim, de definir as informações do meu primeiro campo da tabela. Bom, como eu tenho ainda nome da cidade e o F, eu tenho que colocar um ponto e vírgula para dar continuidade. Coloco o ponto e vírgula, pressiono Enter e passo para a próxima linha, onde eu vou definir as informações do próximo campo. Nesse caso, nome, cidade. Bom, nome cidade, ele diz ali,
string, mas só que no MySQL a gente não vai usar string, nós vamos usar varchar. Varchar, e como eu disse, nos campos string defina o tamanho que achar necessário. Nesse caso eu vou definir como tamanho 30. Eu quero que também ele seja not null, tá? Bom, só isso aí. Agora eu vou colocar uma vírgula porque eu tenho ainda o f. O f vai ser varchar também, e eu vou colocar 2 espaços. Uma vírgula, mas uma vírgula eu não tenho mais campo para colocar. Não tenho mais campo, mas tenho que definir a minha primary key. Então, primary key. Quem vai ser minha primary key? ID cidade. ID cidade. Certo? Fechei. Ok. Fecho novamente, que é aqui com esse segundo parêntese eu estou determinando o final da minha criação da tabela. E por finalizar o ponto e vírgula. Vamos, antes de pressionar o Enter, analisar aqui. Create table. Crie uma tabela. Qual o nome da tabela? Cidade. Abre o parêntese. Dentro do parêntese, eu vou colocar todas as informações dos campos que eu quero dessa tabela cidade. ID cidade, dou um espaço, defino o tipo da informação que vai estar no campo ID cidade. Em seguida, eu defino alguns parâmetros, como not null, depois auto-incremente. Como não tenho mais informações para definir nesse meu campo cidade, ID cidade, eu coloco uma vírgula e dou procedimento ao meu próximo campo, nome cidade. Ele é do tipo varchar, também quero que ele seja not null. Coloco uma vírgula, defino a minha UF, varchar também, tipo 2 espaços, coloco a vírgula e defino a primary key que eu quero desses 3 campos que foram adicionados. Ok, muito bem, já foi dado aí o ok, já foi criado. Vamos ver se foi criado? Bom, para ver base de dados eu dou show database, e para ver tabela eu dou show tables. Vamos lá? Ok. Observe que a tabela cidade foi criada dentro de table em base de dados. Ok? Vamos criar nossa próxima tabela. Create table. É bom não digitar nem muito rápido para não dar erro. Departamento. Ok? Abrir o parênteses. Mesmo processo. ID departamento. Certo? ID departamento. Eu quero que ele seja do tipo integer. Quero que ele seja not null. E quero que ele seja auto-incrementável. Ok. Vou colocar uma vírgula. E vou passar para a próxima informação. Nome do departamento. Nome departamento. Vai ser do tipo varchar. E o tamanho dele vai ser de 20 espaços. Ok? Vírgula. Aliás, eu quero que ele seja not null também. Vírgula. Agora eu vou definir minha primary key. Primary key, quem vai ser? ID, departamento, certo? Fechei, fechei, e ponto e vírgula. Vamos ver? Vamos fazer uma correção. Create table, departamento, perdão. Opa. Aqui se você ficar passando a setinha, ele muda. Deixa eu colocar aqui de novo. Ele muda por digitações que já foram digitadas. ID departamento. Então vou com o mouse mesmo. Primary key, ID departamento, ok. Aqui create table departamento. Primeiro vem o nome do campo, o tipo da informação que o campo vai armazenar e os parâmetros. Depois que você coloca a vírgula para passar para o próximo campo, né, você define o nome do próximo campo, o tipo da informação, parâmetro se tiver. Em seguida, caso não tenha mais nenhum campo, você define a primary key e dentro do parênteses você coloca quem é a sua primary key. Ok, vamos pressionar o Enter. Muito bem, criado. Vamos dar o show tables. Show tables. Ok, nós temos agora duas tabelas, cidade e departamento. Qual vai ser a terceira? A terceira vai ser funcionário, certo? Create table funcionário, certo? Mesmo processo, ele vem com ID funcionário do tipo integer, mesma opção, auto ou not null, depois auto incremente, certo? Vírgula, tudo ok? Tudo ok. Auto null, ID funcionário, integer, not null, auto incremente, ok. Vírgula, quem é o próximo campo?
O próximo campo é o nome do funcionário. Então vamos lá. Nome funcionário. Ele vai ser do tipo varchar. Vou colocar 30. E eu quero not null também para ele. Muito bem. Vírgula. O próximo campo é endereço. Endereco. Não quero colocar C cedilhado não. Varchar. Tamanho 30 também. Vírgula. Depois vem bairro. Bairro é do tipo varchar 20. Vírgula. Depois ID cidade. Bom, ID cidade. Integer. Certo? Vírgula. O próximo salário. Real. Vírgula. E o próximo sexo. Varchar. Vai ser masculino ou feminino, né? Depois vem data nascimento do tipo date. E por último, só vou definir minha primary key. ID funcionário. Ok. Vamos conferir tudo direitinho. Create table funcionário, ID funcionário, integer not null, auto incremente. Então, campo, tipo da informação do campo e parâmetros. Depois, vírgula. Campo, tipo da informação do campo e parâmetro. Campo, tipo da informação do campo, parâmetro se quiser. Se não quiser, não coloca. Nem todos os campos é necessário você botar esses parâmetros como not null, tá? Então vamos lá, tudo ok. Muito bem, vamos dar o enter aqui. Ok, foi criada a tabela também. Vamos ver aqui no show table. Show tables. Pronto, tá aí. Criado nossas 3 tabelas: cidade, departamento e funcionário. Bom pessoal, essa foi a videoaula de MySQL, onde a gente resolveu aqui a nossa primeira questão. Nas próximas videoaulas nós vamos responder as outras demais questões. Um forte abraço e até a próxima.